Hello mates, aqui é o Lucas e na classe de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os possessive pronouns, tá? E o que é importante dizer? Primeiramente, claro, se você ainda não nos segue nos nossos canais, seja no nosso grupo do Telegram ou mesmo aqui no YouTube, não deixa de seguir para acompanhar os nossos conteúdos. Lá no grupo do Telegram a gente consegue centralizar tudo isso. E é claro, tem também o nosso Instagram, que é por meio de lá que você vai ver postagens como essa. E é isso mesmo, a gente posta lá e complementa aqui uma aula para você que se interessa com esse tipo de conteúdo também, ok? So let's get started. Então, o tópico de hoje, como eu disse, today's topic is possessive pronouns, né? Que são os pronomes possessivos. Vamos tentar entender um pouquinho melhor. Então, na definição mais óbvia possível, a gente se refere a pronomes que indicam posse, tudo bem? E é mais ou menos isso. Onde que isso pode gerar uma certa confusão e deixa a gente, né, principalmente quando a gente está começando, um tanto quanto confusos. É porque às vezes a gente confunde com esses possessivos ali, os subjective pronouns, né? A gente acaba confundindo um pouquinho, ou aqueles, de uma forma geral, aqueles possessive adjectives, mais especificamente isso. Porque aí o que a gente fica mais precisamente com dúvida? Se é my ou se é mine, se é our ou se é ours, esse tipo de dúvida. Eu vou tentar ao longo dessa aula dar algumas explicações que podem te fazer diferenciar de vez o que são os possessive adjectives com os possessive pronouns, ok? So let's get started. Então vamos começar aí. I bought this car. O que você precisa focar é basicamente no pronome ali no início da frase, tá? Então até lá no começo acabei falando subject pronouns, né? Não é bem isso, porque subject com object é uma outra discussão que de repente eu posso até trazer na próxima aula. Mas não deixa de ser a nossa referência aqui também. Então eu tenho aqui esse pronome pessoal, I, primeira pessoa do singular. I bought this car. Então pensa, primeiro passo, eu preciso entender de quem que pertence isso aqui. Então eu tenho aqui indicando que eu comprei esse carro, né? Eu tenho aqui o passado simples do verb to buy, eu comprei esse carro. Então isso significa que ele pertence a mim, esse é o primeiro ponto. Como é que eu vou indicar isso, né? Nesse caso, como eu não tenho ele vinculado nessa oração junto a um substantivo, eu vou utilizar o mine. Eu só utilizaria o my se viesse após ele o car. Então se eu dissesse my car, sim, né? Mas não é o caso aqui. Então como ele tá meio que, aspas, independente nesse caso, inclusive final de frase, eu utilizo o mine. Entende? Por que é um tanto quanto confuso pra gente? Porque no português eu diria o mesmo meu. Eu diria, é o meu carro, esse carro é meu. No inglês não. Se ele tá atrelado, pensa, meu carro, ele tá fazendo uma função de adjetivo, ele tá caracterizando o carro. Então nesse caso eu vou utilizar o my car. Porém, se eu não estiver colocando antes desse substantivo, eu vou utilizá-lo dessa forma aqui, mine, ok? É uma dica bem simples aí. Tem uma música também, né? Acho que eu vou conseguir falar isso um pouco melhor aqui. You forgot this key. You forgot this key. Quer dizer, você esqueceu, né? Tenho colocado alguns verbos aqui no past simple, né? No passado simples. Quer dizer, você esqueceu essa key, essa chave, né? Então, se você esqueceu ela, é sua. Isso mesmo. Então, nesse caso, é your. Certo? Não, errado. Nós vamos utilizar o yours, porque não vem após ele aqui key. Se eu dissesse your key, tudo bem. Quando ele não está diretamente ligado, eu vou utilizar o yours, que é a forma do possessive pronoun que a gente tem falado aqui, ok? Então, basicamente é isso. Tem uma canção que seria I'm Yours, eu não me recordo o nome do cantor porque eu não sou muito de acompanhar as músicas assim, mas você deve saber. Ele está dizendo eu sou o seu, então por isso ele diz I'm yours. Se ele quisesse dizer eu sou o seu alguma coisa, sei lá, I'm your friend, repara que não haveria necessidade dessa terminação S. Your friend. Agora se eu quero dizer eu sou o seu, sem enfatizar e sem trazer esse complemento, eu utilizo isso aqui, yours. Tudo bem? She found this ring. Então agora eu troquei o meu personal pronoun, agora eu estou falando de she, né? O meu subject pronoun. Eu tenho aqui she found this ring.
Quer dizer, ela encontrou esse anel. Então é dela. It's hers. Essa é a forma que a gente vai utilizar aqui. Esse é o possessive pronoun para she, hers, ok? Para que eles tenham até essa terminação em S, tudo bem? He lost that wallet. He lost that wallet. Quer dizer, ele perdeu. Perdeu o quê? That wallet, aquela carteira. Significa que é dele, certo? Mas eu vou utilizar aqui o his, e é isso mesmo, é a mesma forma, tanto quando a gente fala desse possessive adjective, como também quando a gente fala desse possessive pronoun, ok? É a mesma forma, é o his. Então, é uma das exceções ali, a gente pode dizer, porque no geral a gente tende sim a acrescentar esse S, ou uma forma diferente, como você tem o my e tem o mine, ok? The dog has a toy. The dog has a toy. E aqui eu fiz questão para que fizesse mais sentido para você que está acompanhando, de colocar the dog, de colocar um nome e não um pronome, que no caso aqui seria it. Quer dizer que a gente tem que repetir it? Não, não é nada disso. Quer dizer que eu tenho essa referência aqui para saber, inclusive, como preencher e como concluir essa frase de forma que faça sentido. The dog has a toy. Quer dizer, o cachorro tem um brinquedo. Então, é dele, né? Dele quem? O cachorro. So, in this case, we need to use it. É isso. E um ponto muito importante, né? É muito similar aqui mesmo, né? Porém, não é a mesma coisa, tá longe de ser a mesma coisa. Porque antecede aqui o it is, que por vezes até na pronúncia vai virar it is, né? E abreviado, claro que ele fica it, inclusive na fala. Porém, não tem aqui o apóstrofo, né? Porque ele está indicando posse. A forma de indicar essa posse se dá dessa seguinte forma, né? The dog has a toy, it's toy. Por que eu coloquei aqui? Você vai reparar que eu pus na forma aqui possessive adjective. Por que ele é o único, né, que eu vou ter após ele, né? O substantivo. Porque a gente tende a não ter uma forma de possessive pronoun com o it, ou tende a não utilizar muito, tá bom? É basicamente o que eu tô te dizendo aqui. Então, na maioria das vezes, quase 90% das vezes, você vai ver ele como possessive adjective mesmo, ok? Então, tende a não ter. 90% para não falar 100% aqui, né? Ok. We made that pie. The recipe is... Então, we made that pie. Quer dizer, nós fizemos essa ou aquela torta. We made that pie. Nós fizemos aquela torta. The recipe is... Então, a receita é... Pensa quem fez. Olha lá o subject pronoun. Seria nós. Nós fizemos aquela torta. A receita é de quem? É nossa. Is ours. Ok? Por quê? Se eu quisesse dizer mais uma vez que na nossa receita, né, our recipe, mas não é o caso aqui, ele está no final da frase, né, indicando inclusive após esse substantivo, né, então, sendo assim, eu vou utilizar essa forma, né, possessive, né, essa forma possessiva aqui, ok? Bom, last but not least, por último, mas não menos importante, they invented this, the idea is, so, again, they invented this. The idea is... Então, pensa aqui no subject pronoun. They. Terceira pessoa do singular. Eles inventaram isso. Então, a ideia é de quem? É deles. So, in this case, we must use theirs. A ideia é deles. Se eu quisesse dizer, repito, junto, né? Eu poderia dizer it's their idea, né? Basicamente ligado their com idea. Não sendo assim, final da frase eu vou utilizar it's theirs, ok? É deles. Repito, por que isso deixa a gente confuso? Porque no português não tem essa distinção na forma de utilizar. Então, a gente acaba, né, trazendo essa lógica para o inglês que nem sempre nos ajuda. Pequeno quiz aqui pra gente encerrar. We bought that house last year. We bought that house last year. Quer dizer, nós compramos aquela casa no ano passado. It's? Pensa aí. Então você vai responder e pode utilizar os comentários aqui. E claro, pode ir lá para o nosso grupo do Telegram, porque esse quiz, essa mesma pergunta vai para lá
você consegue responder de forma anônima e também acompanhar uma série de outros conteúdos, inclusive coisas como esse aqui, ok? So that's it, guys. Thanks for your support and take care. See you next time.